Bom dia a todos e a todas. É uma alegria então poder estar gravando esse vídeo para os meus alunos de marketing. E como nós já havíamos falado a respeito do ambiente de mercado de marketing, a definição também do produto e as características técnicas do produto, né, que vocês já viram nos conteúdos anteriores. Essa identificação do público-alvo, o perfil do consumidor, dos nossos produtos e serviços, e como vocês estão se preparando para fazerem um plano de negócios, né? É de fundamental importância que se compreenda como é o comportamento do consumidor, ou como ele se dá. Será que hoje as empresas conhecem realmente os desejos dos consumidores, as necessidades, as expectativas? Para que se fideliza um cliente? Por que é importante um cliente ser fiel ao nosso serviço, ao nosso produto? Por que a Coca-Cola fideliza um cliente, né? Ou por que tantas outras empresas que são líderes no mercado mundial procuram, através das suas estratégias de marketing, fidelizar clientes, né? Como a gente pode entender esse comportamento do cliente ou desse consumidor e essas tendências? Hoje nós vimos que nós estamos num período do universo, do mundo diferenciado, né? Estamos aqui no mês de 28 de abril de 2020, em meio de uma pandemia, de um vírus, né? Que não se conhece ainda a solução para ele. E mudou totalmente o comportamento do consumidor. Hoje, nós não podemos sair das nossas casas. Nós precisamos ficar em casa. Então, mudou a nossa necessidade como pessoa nesse comportamento. Como é que nós compramos hoje? Como é que nós nos comunicamos hoje? Qual é a forma que a gente faz para atender as nossas necessidades que antes a gente saía para buscá-las, né? Aí fora, no shopping, na indústria, no comércio ou até mesmo na escola. Hoje vocês estão aí ouvindo esse vídeo, né, que eu estou gravando aqui na minha casa, para poder atender uma necessidade de um cliente meu, que são os meus alunos, né? Clientes especiais. Por que são clientes especiais? Porque é o meu trabalho dar aula. Então eu tenho que atender vocês, independente da necessidade de vocês. A necessidade hoje dos meus alunos é ficar em casa. Eu tenho que atender essa necessidade. Então eu estou gravando esse vídeo para vocês poderem entender um pouco a respeito do comportamento do consumidor. Então, quais os benefícios, né, que esse comportamento, esse novo comportamento pode trazer para uma empresa hoje, né? Algumas pessoas estão tendo que se reinventar, né? Fazer novas formas de negócio pela internet, por entrega, né? Então, como aumentar essa satisfação desse nosso cliente? Como melhorar esse relacionamento com ele? Para que vocês entendam um pouco melhor, imagina um banco, tá? Um banco precisa resolver quanto antes um problema, tá? Você precisa resolver o quanto antes um problema no banco. Porém, está em casa, não pode se deslocar, ir no banco, né? E não pode fazer uma ligação, talvez. O seu banco sabe qual é a sua necessidade? Ele criou um canal diferenciado de soluções via chat ou via 0800? Como é que tá isso? Hoje a gente está vendo inúmeras soluções que estão aparecendo, né? Então, se você tem um canal diferenciado para tratar com o seu banco, você resolve o seu problema.
E é isso que todo consumidor espera, né? O comportamento do consumidor se dá pela reciprocidade que você, na sua empresa, tem com as necessidades desse cliente, né? Desse meu cliente. Então, qual é a percepção sobre o atendimento da minha empresa? Como eu fidelizo os meus clientes? Eu depois, lá no ambiente Classroom, eu vou postar um vídeo lá também falando sobre a jornada de relacionamento com o cliente e falando do que eu sempre falei, né? Que a mesma relação que se tem de namoro, quando a gente namora, esse vídeo conta isso, é a mesma relação que nós temos que ter com os nossos clientes. Tem que existir uma relação de fidelização e também de conquista, né? Então, quais são os fatores que influenciam esse comportamento do consumidor com relação à minha empresa, ao meu serviço? Existem fatores culturais, quer dizer, tá ligado com o que eu já vivi, o que a minha família já viveu, com a classe social que eu vivo. Por exemplo, um brasileiro tem hábitos de compra muito diferentes de um alemão ou de um americano, né? Porque eles estão inseridos em culturas diferentes, né? Assim como um paulista tem hábitos diferentes, tem comportamento diferente do que o nosso consumidor aqui de Santa Catarina, porque estamos em culturas diferentes. Existem também fatores sociais que influenciam o comportamento do consumidor, né? A família, os amigos, o papel social, por exemplo, qual a influência que alguém exerce sobre as minhas compras, né? Um ator, uma atriz, algo que está na televisão. Então, existem fatores sociais que influenciam a compra ou o comportamento do consumidor. Existem também fatores pessoais, que são bem relevantes, né? E de acordo com a idade da pessoa, o ciclo de vida que a pessoa se encontra, ela tem comportamento diferenciado. Um jovem hoje prefere comprar um Subway ou um McDonald's ou qualquer outro hambúrguer, né? Já uma pessoa de média idade para idade mais avançada prefere consumir algo mais natural, mais vegetariano, enfim. Esses fatores pessoais influenciam muito a compra também. E as empresas insistem, têm que estar ligadas para essa mudança de comportamento das pessoas. Como eu já falei em aula para vocês, tem épocas que se consome mais determinada bebida, tem épocas que consome mais outra, né? Justamente por esses fatores pessoais. Existem também os fatores psicológicos, que também a gente fala muito em sala de aula, que são muito especiais e relevantes, né? Ou seja, fatores emocionais. Por que hoje se compra algo que não se comprava antes da pandemia, né? Ou por que depois ao término de um relacionamento eu me visto com uma roupa diferente? Então, tudo isso influencia no nosso comportamento, tudo isso influencia no comportamento do consumidor. Isso deve ser muito relevante, deve ser muito pensado dentro das organizações, certo? Outros fatores psicológicos também são bem importantes. Vocês lembram e já estudaram a pirâmide de Maslow, né? As necessidades da pirâmide, as necessidades básicas, as necessidades sociais, as necessidades de segurança, de status, de autoestima. Tudo isso são fatores psicológicos, que são desejos muitas vezes reprimidos e que estão lá no inconsciente das pessoas. E nós, como empresa, vocês fazendo um plano de negócios, também devem pensar nisso, tá? Então, existem várias tendências hoje, na atualidade, do consumidor. O consumidor mobile, né? Que hoje em dia a maioria das pessoas tem um smartphone,
a maioria das pessoas acessa a internet, então são consumidores que estão aí em todos os lugares e as empresas devem estar junto deles, né? O relacionamento é o que importa, então que fatores emocionais eu tenho para me envolver com uma empresa ou comprar um determinado produto? Será que a minha empresa tem um call center para me atender? Isso eu quero que vocês pensem lá para desenvolver o plano do negócio. O que vocês vão colocar lá que tem dentro da empresa que vocês estão imaginando, estão criando e que fortalecem esse relacionamento com o cliente? Existe um call center? Como é que é construído o atendimento com esse cliente? Como é que é construída a fortaleza do relacionamento com o cliente? Como que vocês fidelizam esses clientes? Certo? Então, vocês têm que descobrir quem é o seu consumidor, para poder também aprender sobre o comportamento dele e trazer vantagens para o negócio de vocês. Porque a retenção de clientes sempre aumenta o lucro, tá? A retenção de clientes é referência na mente do consumidor. E vocês já sabem a respeito disso, porque nós já falamos diversas vezes em sala de aula. Então, eu vou postar lá no Ambiente Classroom esse material escrito. Duas questões a respeito disso também. E quero que vocês guardem esse material para que depois, quando nós formos desenvolver o nosso plano de negócio, vai ser de suma relevância esse material, certo? Então, lá no Classroom vai ter o material escrito sobre o que eu tô falando agora e também duas questões para ver se vocês compreenderam. E, além disso, um vídeo também bem criativo que vocês vão gostar a respeito do relacionamento do cliente, que é parecido com uma relação de namoro. Um beijo!